vivre sans la parole. E não podemos viver sem a palavra. Parce que le monde a été créé par la parole. Pois o mundo foi criado pela palavra. Je vais enseigner Quero ensinar une chose très importante. uma coisa muito importante. Et vous serez bénis. E você estará abençoado. J'avais dit les 3 mois qui sont restés. Durante 3 meses que estão ficando. C'est avec 2 meses. Amen. Amém. Les 2 mois qui sont restés. Os 2 meses que estão restando. Tu ne termineras jamais ça. Você não vai terminar assim. Sans pourtant accomplir les promesses de Dieu. Sem você cumprir as promessas de Deus na sua vida. Alléluia. Amém. Tu as commencé avec le mois de janvier. Você começou com ele no mês de janeiro. Il y a eu beaucoup de rester à la maison, fermer la bouche, tout ça. Havia muito de ficar em casa, fechar a boca. Et il y a eu beaucoup de gens qui sont morts. Havia muitos mortes também. Et nous sommes vivants. Mas nós somos vivos. C'est que nous avons encore de l'espoir. Quer dizer que nós temos ainda esperança. Le thème de ce matin. O tema desta manhã. Les 2 grands dispensateurs liés à la source de bénédiction. Os 2 grandes dispensadores da fonte. Les 2 grands dispensateurs. Os 2 grandes dispensadores. Ligados à la source de bénédiction. Na fonte da bênção. Les 2 grands dispensateurs. Os 2 grandes dispensadores. Ligados à la source na fonte de bénédiction. Da bênção. Nous allons lire 2 versets bibliques. Vamos ler 2 versículos bíblicos. Genèse chapitre 1, versets 22 à 28. Gênesis capítulo 1, versículo 22 até 28. Gênesis capítulo 1. Je répète encore le thème, les 2 dispensateurs. Os 2 dispensadores liés à la source de bénédiction. Ligados na fonte da bênção. Genèse chapitre 1. Gênesis capítulo 1. Verset 22 à 28. Versículo 22 até 28. Je lis la parole de Dieu. Eu vou ler a palavra de Deus. Podemos nos colocar de pé para honrar a palavra de Deus, em nome de Jesus. Dieu le bénit en disant: soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux de mer, et que les oiseaux multiplient sur la terre. Ele abençoou os seres vivos do mar e disse: aumente muito em número e encha as águas dos mares, e aqui as aves se multiplicam na terra. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour. A noite passou e veio a manhã, esse foi o 5º dia. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon les espèces, du bétail, de reptiles et des animaux terrestres selon les espèces, et cela fit ainsi. Então Deus disse que a terra produza todo tipo de animais domésticos, selvagens e o que se arrastam pelo chão, cada de acordo com a sua espécie. E assim aconteceu. Dieu fit les animaux de la terre selon les espèces, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Deus fez os animais, cada de acordo com sua espécie, os animais domésticos, os selvagens e os que se arrastam pelo chão, e Deus viu que o que havia feito era bom. Puis Dieu dit: faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Aí ele disse: agora vamos fazer os seres humanos que serão como nós, que se parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Dieu créa l'homme à son image, il créa l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Assim Deus criou os seres humanos, ele os criou parecidos com Deus, ele os criou homem e mulher. Dieu le bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la assujettis et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui
qui se met sur la terre. E os abençoou, dizendo: tenham muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e o dominem. E tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Genèse chapitre 12, verset 1 à 3. Gênesis capítulo 12, versículo 1 até 3. Isso. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Certo dia o Deus eterno disse a Abraão: saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Os seus descendentes vão formar uma grande nação, eu o abençoarei, o seu nome será famoso e você será uma bênção para os outros. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos do mundo serão abençoados. Parole du Seigneur. A palavra do Senhor. Muito obrigado. Pode sentar. Amém. Alléluia. Amém. Gloire à Dieu. Glória a Deus. J'ai la joie de te présenter la parole. Estou muito feliz para te apresentar a palavra. Quand nous parlons de la bénédiction, Quando falamos da bênção, il ne faut pas faire à liaison avec le matériel. não fica pensando ligado aos materiais. Il ne faut pas lier ça avec le bien matériel comme le voiture, comme le maison. Não conecta isso nos bens materiais como casas ou carros. Parce que nous avons connu des gens, ils avaient des biens, ils sont morts, ils ont laissé les biens, ils sont morts mais vides. Pois conhecemos as pessoas que tinham muitos bens e morreram e deixaram tudo. La bénédiction que nous allons parler ce matin A bênção que vamos falar nesta manhã est au-delà de ce que toi tu as. é além de tudo que você tem. Au-delà de tout ce que tu penses. É além de tudo que você pensa ter. Au-delà de tout ce que tu peux s'efforcer pour prendre sur la terre. E além de tudo que você pode até se esforçar para você conseguir. En face de moi, j'ai des dispensateurs. Na minha frente eu tenho 2 dispensadores. Le premier dispensateur, O primeiro dispensador c'est Adam. é o Adão. C'est lui qui est le premier dispensateur. E é o primeiro dispensador. Dieu créa cet homme Deus criou esse homem déjà adulte. já sendo adulto. Il n'a pas connu la croissance. Ele não conheceu o crescimento. Il a été créé déjà adulte. Ele já foi criado adulto. Parce que Dieu, dans sa appréciation, Pois Deus, na sua il prestação, avait besoin de travailler avec l'homme, ele precisava trabalhar com o homem, de s'associer avec l'homme. de se associar com o homem. Et c'est pourquoi, E por isso, quand il sortait de l'éternité, quando ele saía da sua eternidade, avait déjà vêtu les corps paroles ele já tinha vestido do corpo da sua palavra, que nous appelons la parole. que chamamos a palavra. Et pendant qu'il sortait, E quando ele il a saía, tout créé. ele criou tudo. La Bible dit, A Bíblia diz: tout ce que nous voyons, tudo que vemos, il était enxergamos, dans l'invisible. ele estava no Il invisível. a appelé les choses à l'invisible. Ele chamou as coisas pelo invisível Les choses s'est e as manifestées. coisas se manifestaram. Maintenant, il a créé des choses visibles. Ele criou as coisas visíveis. Il a fallu qu'un représentant visible de gérer les choses visibles. Convinha que tenha representante visível para gerenciar essas coisas visíveis. Mais lui, il était dans sa nature parce que Dieu est esprit. Mas ele é a sua natureza espiritual, pois Deus era espírito. Et la Bible dit, il a commencé à créer. E a Bíblia diz que ele começou a criar. Du premier verset No primeiro versículo, jusqu'au 21e verset, até no 21º versículo, il faisait l'œuvre de la création. ele fazia a obra da criação. Il créait. Ele cria. Parce que c'est lui qui doit créer. Pois aquele que tem que criar Il doit être le créateur. tem que ser criador. Mais c'est lui qui va bénir. Mas aquele que ele vai abençoar Il doit être père. tem que ser pai.
Parce que c'est le Père qui bénit. pois é o Pai que En abençoe. commençant par le verset 1 Começando pelo versículo 1 jusqu'au 21e, até no 21º, il faisait l'œuvre de la création. ele fazia a obra da criação. Il a même créé l'homme et la femme. Ele até criou o homem e a mulher. N'oubliez pas le verbe créer. Não esquece o verbo criar. Quand on dit créer, Quando falamos do verbo criar, c'est appeler ce qui n'existait pas d'exister. é chamar uma coisa que não existia para Et existir. je te dis ce matin, Eu estou te falando nesta manhã, j'appellerai ce qui n'existait pas eu chamarei aquilo que não existia dans ta vie. na sua Ça vida existera. e vai existir. Parce que tu es venu chercher le Pois Dieu. você veio procurar aquele Deus Il crée l'abondance. que cria abundância. Il crée la paix. Ele cria paz. Jusqu'aujourd'hui, Até hoje, il crée. ele cria. Alléluia. Amém. Il a créé l'homme. Ele criou o homem. Mais ce que j'ai aimé, Mas o que eu mais au gostei? verset 22, No versículo la Bible dit 22º, Dieu le bénit. a Bíblia diz que Deus os C'est abençoou. la toute première fois É a primeira vez que le mot bénédiction est mentionné dans la Bible. que a palavra bênção foi mencionado dentro da Bíblia. La toute première fois É a primeira vez que le mot bénédiction que a palavra bênção sortait dans la bouche de Dieu. saía na boca de Deus. Parce que c'est lui qui bénira, Pois aquele que abençoará c'est le Père. tem que ser o Pai. C'est lui qui créera, Aquilo que vai criar c'est Dieu. é Deus. Ce que je fais comprendre. Será que alguém está C'est entendendo? toute la première fois É a primeira vez que le mot que bénédiction a palavra bênção est sorti dans la bouche. saiu da boca. Maintenant, il dit, Agora ele disse: soyez féconds, seja fértil, multipliez-vous, multiplica-se, dominez dominam sur toutes les bétails. sobre todas as espécies animais. Ce que j'ai compris, O que eu entendi? l'homme en étant spirituel, O homem sendo espírito, il a été créé pour un objectif, ele foi criado pelo objetivo de dominer. de dominar. C'est qu'avant de dominer dans le physique, Quer dizer que antes de dominar pelo físico, tu dois dominer dans le você spirituel. tem que dominar pelo espiritual. Parce que c'est le spirituel qui influence le physique. Pois é o espiritual que influencia o físico. Tant que ton esprit est faible, Enquanto o seu espírito seja fraco que ta spiritualité est faible, e que a sua espiritualidade seja fraca, nous sommes dans le monde des esprits. estamos no mundo dos Ce sont espíritos. les esprits qui dirigent ces mondes. São os espíritos que dirigem este Et mundo. si ta spiritualité est E faible, se a sua espiritualidade tu seja seras la fraca, proie du diable. você vai ser a presa do diabo. Tu ne vivras jamais l'abondance de Você l'éternel. nunca viverá a abundância do eterno Il Deus. faut élever la dimension de la spiritualité. Convém você levantar a dimensão da sua Une espiritualidade. spiritualité élevée. Uma espiritualidade elevada. Parce que Dieu avait créé l'homme et l'esprit. Pois Deus criou o homem no espírito. L'homme doit dominer dans l'esprit. O homem tem que dominar em espírito. Et si tu vas dans le physique, E se você enxergar, ver no tu físico, ne domines pas. que você não está conseguindo dominar, Ce sont les matériaux qui dominent sur toi. quer dizer que os materiais estão dominando em você, C'est dominando très você. difficile É muito de difícil prendre quelque chose dans la facilité. de conseguir alguma coisa na C'est facilidade. que l'esprit est dominé. Quer dizer que o espírito tem que L'esprit dominar. est dans la captivité. O espírito está em catividade. Alléluia. Amém. Maintenant, Agora, Dieu dans sa prestation, Deus na sua prestação, il a déposé ele colocou toute la bénédiction toda a bênção de la terre da terra sur la vie d'une seule personne. sobre a vida de uma só pessoa, Il s'appelait Adam. que se chamava Adão. C'est Adam É Adão qui détient que la mantinha bénédiction a bênção de toute la terre de toda a terra avec un seul commandement. com uma só mandamento. Il a échoué. Ele falhou. Et toi, tu as 10 commandements. E você tem 10 mandamentos. Un seul commandement. Mandamento só. L'homme parfait, Homem perfeito il n'a pas concevoir não conseguiu manter cette bénédiction. aquela bênção. Il a péché. E ele pecou. Et le péché E o pecado a mis une séparation provocou uma separação entre Dieu et les hommes. entre Deus e os homens.
Aleluia. Maintenant, Dieu détenait la bénédiction dans la main. Agora Deus mantinha a bênção nas suas mãos. Il détenait la bénédiction dans la main. Ele tinha a bênção nas suas mãos. Que ferai-je? O que vou À qui fazer? donnerai-je? A quem vou dar essa bênção? Que signifie le mot bénédiction? O que significa a palavra bênção? C'est quoi le mot bénédiction? O que é essa palavra? Le mot bénédiction A palavra bênção, du latin do latim, signifie benedicere. significa benedicere. Oh, benedicere. Benedicere. C'est ça le mot bénédiction. É isso, a palavra bênção. Bene Bene signifie bien. significa bem. Ducere Dicere signifie significa parler, falar, dire. dizer. Le mot bénédiction A palavra bênção veut dire quer dizer parler bien. falar bem. Chez les latinistes, Nas pessoas do latim, quand on parle de la bénédiction, quando falamos da bênção, c'est lorsque tu parles bien, é quando você fala bem. lorsque tu sais bien exprimer pour ton frère. Quando você sabe bem se expressar pelo seu irmão. C'est ça le mot É bénédiction. isso a palavra bênção. Mais n'oubliez pas Mas não esquece que la Bible n'a jamais été écrite en latin. que a Bíblia não foi escrita em latim. Malgré Jérôme a fait la traduction. Apesar do Jerônimo que fez a tradução Mais la Bible literal. a été écrite en hébreu, Mas a Bíblia foi escrita em en hebreus, araméen em arameia, et en grec. em greco. Maintenant, je vais te définir Agora quero te definir la bénédiction en hébreu. a bênção em hebreus. En hébreu, le mot Em bénédiction hebreus, a palavra bênção veut dire beraka. significa beraca. Beraka. Beraca. Oui. C'est Sim. ça le mot bénédiction É isso a palavra bênção. qui signifie Que significa source de bénédiction. fonte da bênção. Donc, chez les Hébreux, Nos hebreus, c'est beraka. é beraca. Jésus. Il y a une forte puissance de l'onction ici. Uma forte poder de Deus nessa casa. Ora shakara. Aleluia. Alléluia. Jésus est Seigneur. Jesus é Senhor. Il y a la présence de l'onction A ici. presença da unção de Deus neste lugar. Et les anges sont venus pour visiter les E gens. os anjos chegaram para visitar-nos. Tu ne sortiras jamais Você não sairá deste sans lugar pour te bénéficier quelque sem chose. você beneficiar alguma coisa. Alléluia. Amém. Donc, chez les Hébreux, Quer dizer, nos hebreus, le mot bénédiction, a palavra bênção c'est beraka, é beraca, qui signifie source de que bénédiction. significa fonte da bênção. Donc, la bénédiction, A bênção, chez les latinistes, nos latinistas, ce n'est qu'un souhait. é só desejo, Un vœu, il peut faire à toi. que pode fazer em você. Un vœu, oui. Alléluia. Amém. Bien-aimé dans le Seigneur, Bem amado Senhor, en lisant les Écritures, lendo as escrituras, nous avons trouvé des pouvoirs achamos dois poderes. Dieu exercé dans ces contextes. Deus exercita aqui nesse textos. Le premier pouvoir, O primeiro poder c'est la création. é a criação. Oh, pour libérer la parole de la création, Para liberar a palavra da tu criação, dois être le créateur. você tem que ser o criador. Mais pour libérer la parole de la bénédiction, Mas para liberar a palavra da tu bênção, dois être père. tem que ser o pai. Donc la bénédiction Quer dizer que a bênção n'est pas premièrement le matériel. não é primeiramente uma matéria, Plutôt c'est le mas spirituel. é o espiritual. Donc la bénédiction, A bênção c'est quelque chose d'ancien. é uma coisa antiga, N'est pas commencé mas aujourd'hui. que não começou hoje. La malédiction, c'est quelque chose d'aujourd'hui. A maldição é uma coisa presente. Mais la bénédiction, Mas a bênção, Dieu avait déjà prononcé. Deus já pronunciou. C'est que dans le souhait de Dieu, Quer dizer, no desejo de Deus, Dieu n'a pas voulu que les gens soient maudits. Deus não queria que as pessoas sejam Dans amaldiçoadas. son plan, Mas no seu il a plano, besoin que tu sois béni. Ele precisa que você seja abençoado. Donc, si ma vie est comme ça, Se a minha vida está assim, Dieu avait déjà décidé Deus já tinha decidido assim, que je sois béni. que eu seja abençoada. Mais pourquoi Mas por je que ne suis pas béni? não estou abençoada? Pourquoi nous continuons à pleurer? Por que continuamos chorando? Pourquoi le monde est en train de nous, la vie est en train de nous conditionner? Por que a vida está nos condicionando? Quand tu lis Deutéronome Quando você está lendo o livro de Deuteronômio, 28, on parle de 28. 13 bénédictions et de 54 malédictions. estão falando de
3 bênçãos e 54 maldições. Donc la bénédiction Quer dizer que a bênção est la pensée de Dieu. é o pensamento de Deus. Dans la pensée de Dieu, No pensamento de il ne Deus, te voit pas pauvre. Ele não está te enxergando Il como ne te voit pobre. pas celui qui sera toujours mendier. Ele não está te vendo como uma pessoa Tu mendigando. n'es pas venu sur la terre Você não veio aqui nessa terra pour laisser les autres. para você acompanhar os outros. Non. Tu as été créé en toi-même. Você foi criado em você. Tu es égal à personne. Você é igual a ninguém. Dieu t'a créé de ta façon. Que Deus te criou do seu Tu es jeito. dans le programme de la bénédiction de Dieu. Você está no programa da bênção de Si Deus. Adam a échoué, Se o Adão falhou, il y a un homme. há Il homem n'a pas que échoué. nunca falhou. Son nom c'est Abraham. O nome dele é Abrão. Abraham n'a échoué jamais. Abrão nunca falhou. Son nom c'était Abraham. O nome dele foi Abrão. Abraham. Abrão. Ah. Quand Dieu l'a rencontré, Quando Deus encontrou, la première des choses, a primeira coisa, Dieu a pris son nom A, Deus pegou aquele nome do An, le A de Dieu. aquele An de Deus, Il l'a injecté dans le nom de Abraham. ele injetou dentro do nome do Et Abrão. le nom de Abraham est devenu Abraham. E o nome dele se tornou Abraão. Le A là, Aquele An que C'est foi le adicionado souffle. é a c'est la sopra. divinité qui est entrée dans le nom. É a divinidade de Deus que entrou dentro do nome C'est do pourquoi Abraão. quand Dieu a rencontré Abraham, Por isso, quando Deus encontrou c'est Abraão, lui qui est sorti de la famille des féticheurs. aquilo que saiu da família dos Il a feiticeiros, vu comment son papa adorait les idoles. ele viu como o pai dele adorava Il os n'a jamais ídolos. écouté la voix de Dieu. Ele nunca ouviu a voz de Deus. Il ne connaissait pas la voix de Ele Dieu. não sabia da voz de Deus. Mais ce jour-là, Mas naquele la dia, Bible dit, a Bíblia Dieu diz, dit à Abraham, Deus diz a Abraão, écoutez-moi, escuta tu eu, n'as pas besoin você não de precisa beaucoup étudier de estudar pour bastante écouter la voix de para Dieu. escutar a voz de Mais Deus. s'il te fait grâce, Mas se ele te tu dá graça, écouteras você vai ce escutar matin, nesta manhã. ça ne dépend pas Não depende comment tu es né. de como você Ça ne nasceu. dépend pas Não depende quelles sont les études faites. de qual estúdio você Mais fez. Dieu est entré Mas Deus dans entrou une famille pleine de sorciers. numa família cheia de Dans une quimbandeiros. famille pleine de sorciers. Numa família cheia Oh, de feiticeiros. Jésus. Oh, Jesus. Il a choisi un homme. Ele escolheu um Son homem. nom c'est Abraham. O nome dele é Il a Abraão. choisi un homme. Ele escolheu um Je homem. suis le choix de Dieu. Eu sou a escolha Dans de ma Deus. famille. Na minha Je família. suis le choix de Eu Dieu. sou a escolha de Je Deus. suis le choix de Eu Dieu. sou a escolha de Deus. C'est par moi. É a partir de Ma mim famille sera que a bénie. minha família será C'est abençoada. par moi. É para Ma eu famille sera sauvée. que a minha família será salva. Ne t'ai-je pas dit, Não diz para si você. tu crois, Se você criar, tu seras sauvé. você será Toi salvo, você Et ta e a famille. sua família. Alléluia. Amém. Je suis le choix. Eu sou a escolha. Dieu est venu. Deus veio. Il a dit dans l'oreille d'Abraham. Ele diz na orelha de Abraão. Tu sais, Dieu avait donné toute la responsabilité à Adam. Sabe, Deus entregou toda a responsabilidade em Abraão. Non, Adam. Adão, desculpa. De procréer. De procriar. Cela veut dire, Dieu dit, toi Adam, tu deviens créateur. Quer dizer que você, Adão, você se torna criador. Et Dieu s'est retourné. E Deus voltou. Adam est resté créateur. E Adão se tornou Il criador. donnait des noms à tous les animaux. Ele dava nome em todos os animais. Et Dieu a dit non, non, non. E Deus falou, não. Cette fois-ci, Nesta vez, je ne peux pas laisser la responsabilité à eu não l'homme. posso deixar toda a responsabilidade Je dois no homem. m'engager ma responsabilité. Convém eu me dar essa responsabilidade, Moi-même, je vais m'engager. tomar esse engajamento. Je vais prendre cette responsabilité. Eu vou tomar de volta essa responsabilidade. Quelle est cette responsabilité? Qual é essa responsabilidade? Il commençait à dire à Abraham, Ele começou a falar para Abraão: je ferai de toi une grande nation. farei de você uma grande nação. Je ferai. Eu farei. Il a conjugué les premiers personnels, les pronoms personnels sujet. Ele conjugou a primeira pessoa do sujeito. Ça veut dire, je ferai. Quer dizer, eu De farei toi.
de você une grande nation. uma grande nação. C'est que Dieu lui-même Quer dizer que Deus est sozinho entré dans Abraham. entrou dentro do Donc, Abraão. Abraham était seulement le corps, Não, Abraão só era corpo, une enveloppe. envelope. Le souffle était en lui. E a sopra era nele. Il s'est engagé. E ele se engajou. Qu'est-ce que cela signifie? Quer dizer, Avant que Dieu te bénisse, antes que Deus te abençoar, il crée d'abord l'environnement. ele cria ambiente. Il crée d'abord l'environnement. Ele começa a criar Je ferai de ambiente. toi Eu farei de você grande nação. uma grande nação. Je ferai de toi Farei de ti une grande nation. uma grande nação. Et quand Jésus est venu, E quando Jesus veio, il a laissé cette promesse. ele deixou também Allez essa partout promessa. dans le monde. Vão em todo lugar do Faites mundo. des nations Faça das nações mes disciples. meus discípulos. Alléluia. Amém. Et quand tu fais les nations les E disciples, quando ele faz das nações il discípulos, deviendra grand. ele se tornará Dieu a grande. besoin de créer un autre environnement. Deus precisa criar outro ambiente. Écoutez-moi. Escuta. Même dans cet environnement, tu es ridiculisé. Mesmo no lugar que você está ridiculado, Tu es abandonné. você é abandonado, Tu es négligé. e você é Dans tes negligenciado. propres vies, tu ne peux pas changer ton environnement. Na sua própria vida, você não pode mudar o seu Tu ambiente. dois modifier seulement. Convém você modificar, La première alterar. des choses, A primeira Dieu coisa, créera l'environnement pour toi. Deus criará ambiente Ce para n'est pas você. tout le monde, ce n'est pas tout le monde va se réjouir à ta bénédiction. Não é tudo que vai se alegrar pela sua bênção. C'est lui le vrai ministre du plan. O verdadeiro ministro do plano Il commençait à faire le plan. começou a criar, desenhar o Il dit, je plano. ferai de toi Ele falou, eu farei de você une grande nation. uma grande nação. Aleluia. Jésus est merveilleux. Jesus é maravilhoso. Pourquoi il dit ça? Por que ele fala Je ferai disso? de toi Que farei de une você grande nation. uma grande nação. Je te dis, Eu te les digo, 2 mois qui sont restés, esses 2 meses en que toi il y a ficam, des nations em você tem nações sortiront que au vão nom sair de Jésus. em nome de Jesus. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Il a conjugué les 5G. Ele conjugou 5G. 5 EU. 5 eu. Obrigada. Viu? Présente aqui. Sim. Daqui a pouco, você vai pregar francês. Amém. Glória Aleluia. a Deus. Amém. Dieu s'est engagé à Abraham avec les 5G. Deus se engajou diante do Abraão com 5 eu. Je ferai de toi Farei de você une grande nation. uma grande nação. Dieu a créé à Abraham l'espace, Deus criou para Abraão espaço, le terrain de régner. terreno para ele Chacun reinar. de nous a sa terre de la prophétie. Cada de nós tem a sua própria terra de Chacun de profecia. nous a sa terre que Dieu a planifiée. Cada de nós tem a sua própria terra que Deus planificou. Écoutez-moi, Escuta. tant que Marie Enquanto a n'a Maria pas foulé son premier pas à Bethléem, não colocou o seu primeiro passo em Betlém, bébé Jésus ne sortira jamais. o neném Jesus nunca sairá de lá. Parce qu'il y a la terre de la prophétie. Pois há a terra da profecia. De toi, Bethléem Ephrata, A palavra de Betlém ou Efrata. de toi sortira un fils De você sairá filho qui pètera les nations. que vai apesar os nações. Michée chapitre 5 verset 1. Alléluia. De toi, Bethléem Ephrata. De você, Betlém ou Efrata. Comme il y a eu déjà E como já tinha un terrain bien sillonné. terreno bem cercado. Et le jour où maman Maria est en train de poser son premier pas à Bethléem, O dia que a Maria colocou o seu primeiro passo em Betlém, l'enfant qui était dans son ventre, a criança que era na sua il ventre commençait à crier. começou a se Je suis dans ma mexer. propre terre. Eu sou dentro da minha terra. Je suis dans ma nation. Eu sou na minha nação. Deuxième G. O segundo eu Je te bénirai. te abençoarei. La première chose, A primeira das Dieu a coisas, créé l'environnement. Deus criou o Maintenant, ambiente. il lance la parole. E agora ele está lançando uma Je te palavra. bénirai. Eu te abençoarei. Onde? Je te bénirai où? Onde que eu te abençoarei? Les compléments circonstanciels du lieu. Complemento circunstancial do lugar. Je te bénirai où? Onde que te abençoarei? Où? Onde? Dans la nation. Nas nações. Mais cela veut dire, Quer dizer, je te bénirai eu te abençoarei dans les nations. nas nações. Ah, Dieu de grandeur. Oh Deus das grandezas. Troisième G. O terceiro eu. Je rendrai ton nom grand. Eu renderei o seu nome grande. Abraham, il avait un nom, Abraão tinha nome, mais il n'était pas grand. mas não era grande. Écoutez-moi, Escuta. tu peux avoir le nom, Você pode ter o mais tu nome, n'as pas la mas grandeur. você não pode ter a La grandeza. grandeur, c'est autre chose. A grandeza é uma outra
coisa. a besoin de t'élever ton nom. Deus precisa de levantar o seu C'est nome. pourquoi lui-même Jésus, Por isso, ele mesmo, à Jesus, cause de son humilité, por causa da sua il a humildade, été souverainement ele foi élevé. soberanamente elevado, Il a exaltado. reçu un nom Ele recebeu o qui est nome au-dessus de tous les noms. acima de todos os Il a nomes. reçu un nom Ele recebeu au-dessus de tous les noms. o nome acima de Dieu todos os a nomes. besoin Deus precisa d'accepter ton nom, de engrandecer de o te nome, rendre ton nom grand. de render o seu nome Tu seras grande. connu dans toutes les Você vai nations. ser famoso em todas as On nações. parlera de toi sur la terre. Falarão de você nessa Tu ne terra. mourras jamais tel que tu Você es là. não morrerá Tu do jeito que você é. accompliras les œuvres de Você vai l'Éternel. cumprir as obras do Il a Eterno. dit, je ferai de Ele toi falou que farei de você une grande nation uma grande nação. et je rendrai ton commerce grand. E farei do seu comércio grande. Je rendrai tes affaires grandes. Engrandecerei os seus Tout negócios. ce qui est à moi, Tudo que está em c'est la mim grandeur. são J'ai grandezas. reçu Jésus, Eu recebi c'est la Jesus, grandeur. é uma Tout ce grandeza. que je ferai, Tudo que eu c'est la farei é grandeur. uma grandeza. Même si je marche Mesmo que o dans la caminho grandeur. está na grandeza. Oh Jésus, Oh, Jesus. je cherche mes amis de la Eu grandeur. estou procurando meus amigos da Je grandeza. cherche mes Eu amis de estou la procurando grandeur. meus amigos da Je grandeza. cherche mes Eu amis de la estou grandeur. procurando meus amigos da Pendant que grandeza. Dieu parlait à Abraham, Enquanto Deus falava em Abraão, Terach était mort. e o terra era morto. Terach était mort. Terach morreu. Son père était O seu mort. próprio pai morreu. Il est resté comme ça, Ele ficou assim, sans argent, sem dinheiro. avec le célibat. Com os... Ele foi sozinho, solteiro, com solteirice De son frère. do seu irmão. Ah, Obrigado. alléluia. Amém. Ele fala inglês. Por isso alléluia. Amém. Écoutez-moi. Escuta Pendant eu. que Dieu parlait à Abraham, Enquanto Deus falava em Abraão, il est venu d'enterrer son père. ele tinha acabado de enterrar o seu próprio Ils pai. étaient dans l'amertume, Ele estava na amargura, dans la souffrance. no sofrimento. Le papa est décédé. O pai Il est morreu. resté seul. Ele ficou Il sozinho. regarde Nacor. Olhava o corpo, Il regarde Lot. olhava também o Lote. Écoutez-moi. Escuta. La vie d'Abraham A vida do Abraão était liée à la malédiction. era ligado na maldição. Parce que si le papa a adoré les idoles, Pois se o pai dele adorava os ídolos, tel père, tel fils, tal pai, tal filho, et il était lié dans la malédiction. ele era ligado na À maldição. l'âge de 75 ans, Na idade de 77 il était anos, chez eux. ele foi nas casas. Il dépendait de son papa. Ele ainda estava na casa do Ça, seu c'est pai. une malédiction. Isso é uma maldição. Malédiction. Maldição. Mais quand Dieu vient, Mas quando Deus sa chega, miséricorde vient, quando a misericórdia dele il chega, te prend dans la ele poussière, te pega de pó, il te lève, ele te que exalta, ton nom soit grand. que o seu nome seja Jusqu'au mois de grande. décembre, No mês de ton nom sera dezembro, grand. o seu nome será Dans le grande. travail. Com trabalho. Là, on cherchera le chef. Onde que vai procurar os C'est toi chefes? qui deviendras. Você que vai se tornar o Là, on chefe. cherchera le chef. Onde que vai C'est procurar toi um qui chefe? deviendras. Você que vai se Tu es dans la tornar. génération Pois você é da de geração la grandeur. da grandeza. Je suis dans la Eu génération sou da dont geração Jésus s'arrête. cujo Jesus Là, on prend des se grandes décisions. para. Onde que pega, Pour la toma grandes promotion, decisões. Pela c'est toi, on promoção, pointera du doigt. você que vão indicar. Même si tu es absent dans le Mesmo travail, que você seja ton nom est ausente, grand. o seu nome Ton é nom grande. est grand. Seu nome é Je grande. ferai ton nom. Vão chamar seu nome. Dans notre famille, Na minha família, il n'y a pas un riche. não tem rico. Mais la richesse va commencer à toi. Mas a riqueza vai começar com você. Quand Terach est mort, Quando Terashi Dieu morreu, a voulu que le papa d'Abraham meure Deus queria que o pai do Abraão pour morra commencer une autre génération. para começar uma outra geração em C'est Abraão. pourquoi nous avons dit Por isso que dizemos 2001, 2001 c'est 2000 plus toi. é 2000 mais você. Dieu a besoin de commencer une autre lignée. Deus precisa começar uma outra Dieu linha. a besoin de commencer avec toi une autre génération. Deus quer começar com você uma outra Dans geração. votre famille. Na sua S'il y a família, des noms élevés se há nomes pour exaltados, bloquer, tem pour bloqueados freiner, para pour bloquear, envoûter, para il n'y enfeitiçar. aura que notre nom. Vai ter outro nome vai se lever. que vai se levantar. C'est toi. É que será você. J'aime le nom. Eu amo esse nome. J'aime la grandeur. Eu amo a grandeza. Christ à moi, Cristo em mim c'est l'espérance. é a esperança da glória. Alléluia. Amém. Ici, c'est la responsabilité de Dieu. Aqui é a responsabilidade de Deus. Il vient à toi Ele chega até pour você te rendre ton nom grand. para fazer de você grande.
On n'a pas écrit à Barack Obama que toi tu seras président des États-Unis. Não foi escrito pelo Barack Obama que você vai se tornar presidente um dia da sua vida. Et nosso irmão da África. E o nosso irmão da África e foi nascido lá. Alléluia. Amém. Mais como é président? Mas ele se tornou presidente de onde? Dos Estados Unidos. Dieu a rendu son nom grand. Deus fez dele um grande. Une interview chez moi, Eu tenho uma entrevista, mas não sei. Tu sais, moi quand j'ai pris le travail ici, Sabe quando eu consegui um emprego aqui? na missa à page, Em Missão Paz? tu sais l'interview chez plus ou moins 15 personnes. Fizemos uma entrevista, fomos 15 pessoas. On m'a posé la question. Me perguntaram, Toi, tu as fait quelle étude? o que você fez como estúdio? J'ai dit mes études. Eu falei do meu Il dit, mais le travail na ici, escola. c'est le travail des soldats. Mas esse tipo de trabalho é para aqueles que J'ai não vu estudaram. des collègues haïtiens venir avec des papiers. Eu vi os colegas haitianos chegando com os Ils papéis. travaillent que oh bazolu que la biso il va on a document nango. Eles só trabalham com o que foi procurado. Mais assistant social on a zaki, Mas assistente social foi lá. c'était l'ange qui apparaît pour lui. Era tipo um anjo que apareceu até ele. A bibo zo mo ambalo. Ele falou, pega esse homem. Falei, oi. Eu? Na minha vida ainda não sou do. Na minha vida? Alléluia. Amém. Suis allé à Ipiranga. Eu fui até On m'a Ipiranga. montré la société. Me mostraram a sociedade. Que biso a to sala to sudara ba pareil académie. Me explicaram que aqui fazemos, juntamos os aparelhos. 45 jours de ça ils ont dit. Depois de 45 dias Expérience. da experiência. 45 jours expérience. Depois de 45 dias de Ma experiência, pesinga ina furar kana furadeira na na baby sa cantine mobimba. me deram aquele aparelho para poder ajustar todas as peças e eu estraguei tudo. Então o chefe na italien pro. Quando meu chefe me olhou, eu falei, meu Deus do céu, Próspero, o que você está fazendo? Eu falei para ele. Falei para ele, Só lá que singa na oyeba. se você me ensinar, eu vou saber. Só lá que singa na oyeba. Se você me ensinar, eu vou saber. Na leki 45 jours. Eu passei 5 dias. Et tu na leki 45 Ah, eu jours. passei dos 45 Et dias. tu ficou 90 jours. Agora ficou 90 dias. Balongo linga sikana daqui na fura. E me tiraram de onde que eu estava mexendo com os aparelhos. Gabarite, me maraba gabarite. E me levaram no gabarite Oya rotande ba soudé. e ver como que eu vou fazendo o mesmo trabalho. Petit mot pina incirconcis. Havia Anyonganga. uma pessoa incircunciso que estava me Próspero. dava um bullying. Leva esse, coloca lá. Pega isso, vai, leva lá. Eu obedecia. Eu sou mesmo sou aqui, tchau. Alléluia. Amém. Un jour, E um dia, il m'a dit, e me disse, você da onde? de onde que você é? De Angola. Venho. Dá ele aparelho. Ela tinha casca. Como Angola na Deram uma na casca libende oio. e Na soda. escreve naquela Então, no assim, ferro. cá! Na topo ele. E quando eu tentei furrar de novo, eu estraguei de novo. Que E chamaram- isso? Nossa, E Nzamba pensa que chefe nanga paciência moko. Deus deu pro meu chefe uma Balongoli batu paciência. nyonso tu sai ba interview. Tiraram, demitiram todo mundo que trabalhava Ndakana comigo. tikali. E eu fiquei, Nazaki sona vandi bonga mona era almoço. eu sentava e pensando na hora J'ai de almoço. commencé à dire à Dieu, Eu comecei a falar para Deus. si tu as donné l'intelligence à Daniel, Se você deu inteligência a Daniel, à Azaria, Azária, à Micaela, Micaela, de comprendre toutes les de sciences. entender toda a ciência. Pourquoi pas ça? Por que não é Donnez-moi esse? cette intelligence. Dá-me também essa inteligência. Je n'ai pas étudié ça. Eu não estudei essa Mais coisa. j'ai les Mas professeurs. eu tenho professores Son nom c'est le Saint-Esprit. que o nome dele é o Espírito Il Santo, m'enseigne bien. que ele pode me ensinar. Après l'heure almoço, Depois da hora do almoço, nazu casque na lati. eu coloquei a minha Faut casca. otiango peneza la tout droit boy. Você tem que pôr assim bem reito. Je pas. Depois eu fiz de novo, pá. E deu certo. Jesus. Nossa, Pai do Jesus, céu. deu certo. Ah, tu não coisa ande boy. Meu Deus, foi assim mesmo. Et quand
encarregado de nous E quando o meu encarregado chegou, Próspero. falou, Próspero. Aê, aleluia, glória a Deus. Deus Le Dieu de la grandeur. O Deus da Il grandeza. te posera Ele vai te impor. là où tu n'as pas l'intelligence. Onde você não tem Il inteligência, te donnera Ele vai te dar. parce qu'il te rendra ton nom grand. Pois Ele fará de seu nome grande. Et le chef m'a dit à partir d'aujourd'hui, E o chefe me disse, a partir de hoje, extrait la nuance du cours sur ton dossier. toda a estrela do curso você que vai fazer. Eu estava Ah, fazendo on a Ergolife na Ipiranga. aqui no, em Ipiranga. Como é profissional, ça 40 na dia. Eu até me tornei professor, eu fazia 40 em dia. Bakicho, na rua Sudão, très bien. Eu poderia até fazer todas essas cadeiras no mesmo dia. Même quand tu es sur Bakicho. Até o dia que eu fui comprar. Toda a fois Sylvain, Eles veio me contratar para montar essas cadeiras. Eles falavam, o meu empregado está destruindo tudo, mas pode nos ajudar. Eu sou mestre. Eles me levaram e foi me apresentar para os trabalhadores. O nosso cliente também é o montador. Me dá seu número. Me dá o seu número. Aquele papai só seca amanhã. Aquele homem, se ele só... Eu vou tirar ele. Aleluia. Colocar você, tipo... Dieu est capable Deus é capaz de te positionner de te posicionar là où tu n'as pas pensé. onde você nunca pensou. La Bible dit, A Bíblia diz, la verge d'Aaron a verja de Arão ezokola está crescendo, ezanga misisa. que está sem... Oza na relation te na mboka Você oyo. não tem relacionamento Mais Nzambe aqui, azolona yo. mas Deus está te Azopeso plantando, mariage. está te dando grandeza. Je n'ai pas de relation. Eu não tenho Je relacionamento n'ai nesse pas país. une famille. Eu não tenho uma família aqui. Mais qui va me faire sortir? Mas quem vai me Il te apresentar? rendra ton nom grand. Ele vai render seu nome grande. Le premier dispensateur a échoué. E o primeiro dispensador falhou, Mais pas le deuxième. mas nunca o segundo. Troisième. Terceiro, quarto eu. Non, quatre. O quarto eu. Il dit, je bénirai ceux qui te béniront. Ele disse, eu abençoarei aqueles que te abençoarão. C'est que la bénédiction d'Abraham, Quer dizer que a bênção de ce n'est pas lui Abraão qui va chercher, não é ele que vai mais il y a des procurar, gens qui le bénira. mas há pessoas também que vão Les abençoar nations ele. qui le bénira. As nações abençoarão C'est qu'il ele. y a l'argent dans les Quer nations. dizer, há dinheiro nas nações. Je fais comprendre. Você está entendendo? 2 points. 2 pontos. Je bénirai ceux qui te béniront. Abençoarei aqueles que se abençoarão. Il dit encore quoi? Je maudirai ceux qui te maudira. Eu amaldiçoarei aqueles que vão te amaldiçoar. Pourquoi Dieu est encore inséré la malédiction? Mas por que Deus está colocando de novo a maldição? Il sait que beaucoup de gens se moquent avec la bénédiction des autres. Ele sabe muito bem que há pessoas que zombam da bênção dos outros. C'est lui qui te maudira. Mas aquele que vai te abençoar, Moi, je le maudirai. eu amaldiçoarei. Dieu est compliqué. Deus é muito C'est lui qui te complicado, bénira. gente. Aquele que vai te Moi, je abençoar, le bénirai. eu te abençoarei também. Ah, Jésus, c'est quoi? Jesus, o que é Et isso? pourquoi maudire mesmo? les autres? Mas por que amaldiçoar os outros? Ah, Nossa. il te dit quoi? O que ele está dizendo? Tout celui Todo aquele qui ne fera pas alliance avec toi, que não fará aliança com você, il ne sera pas béni. não vai ser abençoado. Et le contraire de la bénédiction, c'est quoi? Malédiction. E o contrário da bênção é o quê? A maldição. Oui. Et ce que j'ai beaucoup aimé, O que eu mais gostei? toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Todas as famílias da terra serão abençoadas pelo você. Ango bien. En. La portuguesa ali. Em. Agora, Obrigada. tá que fala bem português. Vou chamar o Ismael para subir aqui, né? Aleluia. Amém. Toutes les familles de la terre Todas as famílias da terra seront bénies en toi. serão abençoadas em você. En. Cela veut dire, Quer dizer, par toi non, en toi. em você. C'est qu'en lui, Quer dizer que em il ele y a 3 choses. há 3 coisas. Il y a les chrétiens, Há cristãos, il y a le musulman, há muçulmanos e há les juifs. e há judeus. Il y a 3 familles Há 3 famílias qui sortaient de lui. que saíram En dele. toi,
Em você les chrétiens, vai ter cristãos, les musulmans arabes os muçulmanos arábicos et les juifs. e os judeus. Mais parmi les 3 enfants, Mas diante desses 3 les filhos, enfants les plus bénis, os filhos os mais abençoados ce sont são les musulmans et os muçulmanos pourquoi e il y a la judeus. pauvreté dans le Mas christianisme? por que a pobreza na vida dos cristãos? Le peuple le plus béni de la terre, ce sont les juifs. O povo mais abençoado das famílias são os judeus. Tu sais pourquoi? Sabe por quê? À cause de l'offrande du tabernacle. Por causa da oferta do tabernáculo. La Bible dit Moïse les a empêchés de ne pas offrir encore. A Bíblia diz que o Moisés impediu de não ofertar ainda. Mais les chrétiens Mas os cristãos sont toujours des pauvres. são sempre os pobres. Non, non. Não. On ne prêche pas la pauvreté. Não pregamos a pobreza. La Bible dit nous sommes bénis par toutes sortes de bénédictions. A Bíblia diz que estamos abençoados de todos os tipos de Espiritual, bênçãos espirituais Matériel. e materiais. Mais tu es locataire. Mas você ainda alugando. Cette écriture est pour moi. Essa escritura é para mim. Mais si ta parole accomplit ça, Jésus. Mas sua palavra a cumpre ela, Jesus. Les juifs Os judeus sont bénis. são abençoados. Seriamente. Les arabes, Os arábicos n'en parlons même pas. nem fala. Des grands lobbies. São grandes nubes. Les chrétiens. Os cristãos, Parle-moi un milliardaire chrétien, tu connais. me conta um cristão bilionários que você conhece. Quand on cite des guettes, c'est toujours les scientistes. Quando falam dos Guedes, sempre são científicos. Ce sont les juifs d'origine. São os judeus de origem, gente. Bill Gates est un juif d'origine. O Bill Gates é judeus de origem. Et les chrétiens. E os cristãos. Mais notre dispensateur est là. Mas o nosso dispensador está aí. Si Adam a échoué, Se Adão falhou, toi et moi, nous sommes fils d'Abraham. você e eu somos filhos de À Abraão. travers l'alliance. Através da aliança, Adam avait échoué Adão falhou, parce qu'il n'a pas offert. pois ele não ofereceu. Il n'a pas scellé. Ele não selou. Il n'a pas traité alliance. Ele não fez aliança. Mais Abraham a compris. Mas Abraão entendeu. Après recevoir les 5G, Depois que ele recebeu os 5 il a euros, offert. ele ofereceu. Il a fait tout passer tout le monde à la circoncision. Ele fez passar todo mundo em circuncisão. La circoncision, A circuncisão c'est le signe d'appartenance à la bénédiction é d'Abraham. um sinal de você pertencer na bênção do Abraão. C'est le signe d'appartenance à la bénédiction d'Abraham. É um sinal de pertenência na bênção de Abraão. Pourquoi les chrétiens ne sont pas bénis? Por que os cristãos não são abençoados? Oh, le dispensateur est là. Enquanto o dispensador está ali, Nous avons vu les enfants de Ketura sont bénis. vimos também os filhos de Ketura que estavam abençoados. Les enfants de Sarah Os filhos de Sarai et les chrétiens. e os cristãos. Agora me conta. Senhor, me Les abençoa, chrétiens, Senhor. Ils Os sont là cristãos toujours pour pleureux. sempre chorando os cristãos. Non. Não pode, não pode. Ce sont les chrétiens qui souffrent beaucoup. Sempre os cristãos que sofrem mais. Tu sais, Sabe? chez Abraham, É Abraão, chez nous les chrétiens, para nós cristãos, c'est notre Père. é de la foi. nosso pai da fé. Chez les musulmans, Para os muçulmanos, c'est les grands-pères. é o seu avó. Chez les juifs, Para os c'est judeus, les patriarches. ele é o patriarca. Il invoque les dieux d'Abraham, d'Isaac. Eles invocam o Deus de de Abraão, Jacob. de Isaac e de Jacó. Les chrétiens ne sont pas bénis Os cristãos não estão faute abençoados de la crise de respecter la paternité. por causa de não obedecer ou respeitar a Tant paternidade. que la paternité n'était pas encore, Enquanto a paternidade não existia ainda, tu ne reconnais pas la paternité. se você não reconhecer a Parce que paternidade, Dieu bénit, Dieu crée, c'est le Père qui bénit. Deus cria, mas é o Pai que abençoe. La bénédiction est dans la bouche du Père. A bênção está na boca do Pai. Il a dit à Ele Jacob, diz
para Jacó. Il a dit à Esaú, Ele disse para vous n'avez Esaú: qu'une seule bénédiction. você só tem uma só Ils bênção. reconnaissaient leur père. Eles reconheceram o seu Ce pai. sont les chrétiens qui ont la crise de la paternité. São os cristãos que têm a crise da paternidade. Oh! Maintenant, si tu ne reconnais pas la paternité, Agora, se você não reconhecer on a s'en fout à paternidade, tout le monde, on e peut você injurier tout le monde, não liga, você sempre vai zombando de todo mundo. tu peux injurier tous les pasteurs. Você pode até xingar todos os pastores. Melhor que você se expressa do que aquela pessoa que esconde a sua ira. E você vê lá no TV, ele está xingando do nada. Você acha que o seu pastor é melhor do que o outro pastor? E quando você está xingando um pastor, saiba que você está xingando todos os pastores. Et c'est cette crise-là É aquele crise a bouleversé le christianisme. que atrapalhou a igreja de Cristo. Alléluia. Amém. Bien-aimés, toutes les bonnes paroles ne sont pas des bénédictions. Todas as boas palavras, bem amados, não são todas bênçãos. Mais chez le Père oint, Mas pai ungido, il y a la bénédiction qui est pouvoir qui influence la destinée du há Fils. uma bênção poderosa que influencia as nações. Parce que c'est le Père qui a l'idée de la destinée du Fils. Pois é o pai que tem a ideia do destino do filho. Combien de chrétiens sont maudits Quantos cristãos amaldiçoados existem? parce qu'ils ne reconnaissent pas leur Père? Pois eles não reconhecem o seu pai. As-tu déjà vu le fils un jour leur papa? Você já viu filho insultando ou zombando do seu pai? C'est pourquoi la pauvreté est en train de marcher en vie en vie. Por isso que a pobreza está sempre C'est caminhando là il y vida a em une grande vidas. porte de l'ennemi. É ali que tem uma grande porta pelo inimigo. Et quand tu n'as pas de l'estime, E quando você não tem estima e tu ne donneras pas consideração, aussi la dîme. você não vai dar, nem Oh, pagar o seu dízimo. La dîme, c'est la clé Ora, o dízimo é a de chave ta protection. da sua proteção. Alléluia. Amém. Je suis presque à la fin. Estou no final. La bénédiction A bênção est une vérité en deux visages. é uma verdade em duas faces. Par la parole Pela palavra et par les actes. e pelos atos. Par la parole Pela et palavra par les actes. e nos atos. Tu ne peux pas me dire que, Père, je te bénis seulement. Você não pode falar, pai, eu te abençoe. Et aujourd'hui, les chrétiens ne savent pas que le fils ne peut jamais bénir le Père. E os cristãos esquecem e não sabem que filho não pode abençoar pai. Moi, pas bien, on a te fait tout le pasteur, tout bem. E você chama o seu pastor e fala, tudo bem? Lui me demande tout bem. Ele, o filho que me pergunta se eu estou bem. L'éducation sacerdotale. Então, educação sacerdotal. Por favor, pastor, tudo bem? Por favor, pastor, você está bem? Por favor. Por favor, uma forma certa de falar, com educação. C'est ça. É isso. C'est une vérité en deux visages. É uma verdade em duas faces. En parole et aux actes. Em palavras e em atos. La Bible dit ceci. A Bíblia diz o seguinte. Dans leur souffrance, Nos seus sofrimentos, Dieu Deus leur a envoyé enviou la parole. a palavra. Mais quand Dieu dit aux enfants d'Israël, Mas quando Deus falou nos j'ai filhos de entendu Israel, les cris que vous avez poussés. eu ouvi o grito que você deram. Je descends. Agora eu estou descendo. Qui avait vu Dieu? Quem viu Deus? Personne n'a vu Dieu. Ninguém viu Je Deus. descends. Mas ele falou, eu desço. J'ai été descendu dans Moïse. Deus desceu em Moisés. Quand Dieu dit je descends, Quando Deus fala que eu desço agora, Exode 3. Êxodo Dieu ne 3, descend pas au peuple. Deus não pode descer nos Dieu povos. descend à l'homme. Deus desce em À l'homme homem. mystère. Em homem no Et la ministério. Bible dit le peuple E a Bíblia diz que o povo regardera l'homme là comme ça. vão ver aquele homem como santo. Et tout œil le verra. E todos os olhos o enxergarão. Il sera béni. Eles serão Tu as abençoados. besoin de la parole du Você Père precisa da palavra do Pai pour affecter ta destinée para afetar o seu destino et poser acte e de fazer ato, comme la dîme como qui disse, est très importante. que é muito importante, Une source de bénédiction. uma fonte de bênção. Meu pai. Amém, Pai. Não, só na boca. Ah, você só fala Meu pai, pai. pai na boca? Não, só para a palavra. Meu pai. Acto. Em ato. Alléluia. Amém. Animo Kondi. Quem é o rei?
La bénédiction cache 3 idées. A bênção esconda 3 ideias. Il y a le ciel, Há o céu, il y a la terre a terra et l'âme du Père. e a alma do Pai. 3 choses 3 que la coisas bénédiction cache. que a bênção esconda. Le ciel, O céu, la terre a terra et l'âme du Père. e a alma do Pai. 3 personnes. São 3 pessoas. Le ciel, pourquoi? Por que o céu? Dieu dit à Adam, Deus disse a Abraão: soyez féconds, seja fecundo, multipliez-vous. Mais multiplica-se. si le ciel ne donne pas l'autorisation, Mas se o céu não der autorização, même moi c'était mon bal. mesmo homem e mulher, Ce qui le péché autorisation, t'es royauté. se o céu não dar autorização, não vai chegar à gravidez Tout de le monde filho. compte à botter à ma casse d'ailleurs. Ninguém deu filho pela sua própria força. Ninguém vai falar, sou eu que engravidei. C'est que coloquei l'autorisation du ciel. filho. É a autorização do Il céu a créé, que cria il a libéré la e que parole, libera a palavra. mais tu attendras l'autorisation. Mas você esperará a Si le autorização. ciel n'a pas encore décidé, Se o céu não decidiu ainda, garde la patience. guarda a sua Garde la paciência. patience. Guarda a sua Je sais que paciência. la patience, c'est la souffrance. Eu sei que uma paciência é um sofrimento. Il y a le mot là, les 3 mots qui se cachent dans la bénédiction. Há 3 palavras Il y a le escondidas na bênção. C'est la A raison pour céu. laquelle la Bible dit A razão pela qual apportez à la maison du trésor traga na casa do tesouro toutes les dîmes todos os dízimos et les offrandes. e ofertas. Vous allez E savoir vocês vão si saber, je n'ouvre pas pour vous se eu não abrir para você les églises du ciel. as portas do céu. Cela veut dire Quer dizer, je donne maintenant eu estou l'autorisation dando agora a autorização aux anges os anjos de libérer maintenant de liberar ton agora programme de la vie. o programa da sua Il y aura vida. des gens qui vont il y aura des choses qui vont se rassembler comme les eaux Vai haver coisas que vão se juntar como et le águas. monde criera E o mundo vai gritar: Tanaekoki. o tempo dele chegou! Tanaekoki. O tempo dele chegou! Le ciel, O céu! la Bible dit, A Bíblia diz: tant que enquanto le ciel o céu subsistera, existirá la terre, a la loi terra, de la a sémence lei da et aussi semente la caté. nunca acabará. Apporte à la maison du trésor. Traga na casa do C'est lui qui a le tesouro trésor. aquele que tem o C'est celui tesouro. qui a la chose. É aquele que tem a C'est coisa. l'homme de l'alliance. É o homem da C'est lui aliança. que Dieu a oigné. O homem que Deus C'est lui qui ungiu. libérera la É parole. aquele que vai liberar a Cette palavra. parole Aquela palavra affectera ta vie. afetará a sua vida. Affectera ta Vai destinée. afetar o seu Va destino. déclencher le programme de ta vie. E vai fazer sair o programa da Parce sua que le vida. Père a parlé. Pois o Pai Le falou. Père a O parlé. Pai falou. Le Père a parlé. O Pai falou. Le Père a parlé. O Pai falou. Le Père, c'est un esprit. O Pai é um Le espírito. Père ne meurt O pas. Pai nunca morre. Et l'âme du Père se E réjouira. a alma do Pai é a alegria. Quand Isaac a mangé, Quando Isaac comeu, il dit mon âme est dans la joie. ele disse: a minha alma está Maintenant, je vais alegre. te bénir. Agora eu vou te Mais avant abençoar. de te bénir, Mas antes de te je dois te abençoar, toucher. eu preciso parce te que la tocar. parole ne sort pas comme Pois a ça, palavra nunca sai assim, sans le toucher. sem o Il faut toque. qu'il le touché. Converter a toque. Il a touché. Ele tocou. Il dit ça, ce n'est pas ton corps. Ele disse: não é o seu Mas je sens la corpo, voix. mas eu sinto a Mais ça, voz. ce n'est pas ton corps. Mas esse não é o seu Il dit, corpo. non, il dit, c'est ton corps. Não, não. Ele diz: Mas ce é o n'est seu pas ta corpo, voix. mas essa voz não é sua. Aleluia. L'évangile est troqué aujourd'hui. O evangelho está trocado. Mais le Père a libéré quand même. Mas o Pai liberou mesmo Il a assim. libéré. Ele La liberou. parole est sortie. A palavra saiu. Et comme c'était les mensonges, E como foi uma mentira, Jacob devait faire les travaux forcés. o Jacó deveria fazer trabalho forçados. Tout péché a des conséquences. Todo pecado tem Il doit consequência. le faire là, 14 ans. Ele era para fazer 14 Et anos. son frère le cherchait E o seu irmão procurava pour le tuer. para matá-lo. Vous savez ce qu'il a fait? Sabe o que aconteceu? Il dit à Dieu ceci. Ele diz a Deus o seguinte: Senhor, Senhor, si tu me gardes, se você me guardar, si tu me préserves se o Senhor me dans preservar mon voyage, no meu caminho da et viagem, si je retourne, e se eu regressar, je poserai ma dîme ici. eu vou colocar o meu dízimo aqui. Il connaissait la loi. Ele sabia da lei, Il conhecia n'y a a lei. pas la bénédiction en dehors du toit paternel. Não há bênção fora da tenda do Pai. Tu seras béni à travers le Père. Você será abençoado através do Pai.
Parce que le sacerdoce se conjugue au nom du Père et du Fils. Pois o sacerdote se conjuga em nome do Pai e o Filho. Il a dit, si je suis votre Père, Ele diz, se eu sou o quel est seu l'honneur Pai, que vous êtes en train de me donner? onde está a honra que você está me dando? Abraham n'a pas échoué. Abraão nunca Nous falhou. sommes fils d'Abraham. Nós somos filhos de Nous devons Abraão. réclamer notre bénédiction. Convemos reclamar a nossa bênção. Mais il faut regarder. Agora tem que olhar. Est-ce que tu te fais partenir de cette bénédiction? Será que você se fez pertencer nessa bênção? La dîme, c'est quoi? O que é o dízimo? C'est une portion É uma porção, d'appartenance uma parte de pertença à la bénédiction d'Abraham. na bênção de Tu ne Abraão. peux pas dire que je suis le fils d'Abraham, mais je m'abou ma caste. Você não pode se chamar filho de Abraão e quando você tem mão dura. Tout enfant d'Abraham a la libéralité. Todo filho de Abraão tem a liberalidade. Il n'y a pas la bénédiction, le mot vide. Não há bênção sem palavra. Quand on dira le bien pour toi, Quando falará uma palavra boa para você, il faut poser les actes. convém você fazer Dans tout ce ato que Dieu fera pour toi. em tudo que Deus fará para Je você. sais que des femmes et des hommes, Eu sei que há mulheres e homens, tout le monde désire la bénédiction. todo mundo está precisando da bênção, Tout le monde a besoin de matériel. todo mundo precisa da material, do Et moi, material. je suis prospère. E eu sou próspero. Et je suis l'exaucement de votre prière. Eu sou a escuta da sua oração. Tout le monde désire de devenir prospère. Todo mundo quer se tornar próspero. Oh, comment on dit? Não está chegando? Alléluia. Amém. Yo dis kaka mambweni. Você quer sempre continuar do jeito que você é? Alléluia. Amém. Je vais t'affecter l'onction. Eu vou te afetar uma unção. C'est pourquoi Por isso, les 2 mois qui sont restés, os 12 meses que ficaram, il faut s'arranger avec les principes sacerdotaux. convém você se arrumar com os princípios da sacerdote. C'est très important. É muito importante. Amen. Amém. Mettons tous debout. Agora podemos nos colocar de pé. Acclamons Jésus. Pode aplaudir para Jesus.